Que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! A Globo embarca você nesta viagem de pura adrenalina e emoção. 2 rodadas para o encerramento do campeonato. O trem-bala da colina literalmente se apresenta no Engenhão. O Vasco com possibilidades de ser campeão, enfrentando o Fluminense, que também pode ser bicampeão brasileiro. Continua na luta para defender o seu título. Engenhão recebendo um grande clássico do futebol carioca e brasileiro. Jogo que envolve 2 times que estão na disputa do título. De olho, aí o Almirante, comandante da nau vascaína, de olho em Corinthians e Figueirense, que se enfrentam em Florianópolis. Figueirense lutando pela Libertadores e o Corinthians podendo até ser campeão hoje, desde que ele vence o seu jogo e o Vasco não ganha aqui no Engenhão. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse clima, com delegações, com os times entrando, com toda a festa que cerca esta que é a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Globo, a gente se liga em você. O Vasco da Gama entrou em campo agora há pouquinho, o Fluminense ainda não subiu. E essa rodada é a rodada contra o racismo. É uma rodada oficial da Confederação Brasileira de Futebol. Diga não ao racismo. O Vasco entrou em campo agora há pouco, os jogadores já se perfilaram ali naquela placa que simboliza esse sentimento de todos nós. E o Vasco, que talvez seja o primeiro grande exemplo, e no mínimo é um dos maiores exemplos do primeiro clube brasileiro a ter negros jogando futebol nas suas fileiras. O Vasco que fez uma história belíssima contra o racismo. Foi bom até o Vasco entrar ali e já imediatamente se posicionar atrás desta placa que simboliza uma rodada toda dedicada a esta causa que é de todos os dias e de todos nós. Vamos com o destaque inicial do repórter Eric Faria, acompanhando o lado do Vasco da Gama. Tudo bem, Eric? Boa tarde. Ô Luiz, boa tarde a todos. No Vasco, a grande preocupação é a situação física dos jogadores. Afinal, o time vem numa desgastante maratona de jogos decisivos. Só que o Cristóvão disse agora há pouco ali, é jogo decisivo, vamos com todo mundo, vamos com o que a gente tem de melhor. Por isso, Felipe e Elton, que eram dúvidas, estão escaladíssimos, Luiz. Informação muito importante. Afinal de contas, o Vasco vai ter o Elton, que torceu o pé esquerdo no jogo da Sul-Americana quarta-feira, e o Felipe, que saiu com pequenas dores musculares. Os dois vão para o jogo. O Vasco que não tem o Éder Luiz, que passou por uma cirurgia. Tá aí o Felipe, o chamado maestro do Vasco, já está confirmado. Luiz. Diga, Eric. E sobre esse duelo, Fred e Dedé, né? O Dedé foi muito claro e falou, eu é que tenho que me preocupar com o Fred, não ele comigo, porque se eu errar e ele fizer gol, já era pra gente. Vamos confirmar as escalações para você de Fluminense e Vasco da Gama, começando pela escalação do capitão Fred, do Fluminense, que vai a campo então com Diego Cavalieri, número 12, Mariano, número 2, Elivelton, 14, Leandro Eusébio, número 85 e Carlinhos, número 6. O meio de campo do Fluminense tem estes jogadores: Edinho, número 5, Diguinho com a número 8, Marquinho com a 7 e Deco com a 20. O ataque do Fluminense tem Rafael Sobis, 23, e Fred com a 9. O técnico é o Abel Braga, que chegou e revolucionou, botou o Fluminense no devido lugar dele, ou seja, defendendo o título até a penúltima rodada e já na Libertadores. E o Deco, que conseguiu se recuperar das inúmeras contusões, está jogando fino. Vamos então agora à escalação do Vasco, do Diego Souza, do Rômulo, o clube de regatas Vasco da Gama, do Dedé. Vai a campo com este time. Braz é o goleiro número 1, Fagner, 23, os zagueiros Dedé, 26 e Renato Silva, 33. Na lateral esquerda, Jumar, número 18. O meio de campo do Vasco vai com esses jogadores: 35 para o Alain, número 37, Rômulo. Aí os dois meias e maestros, Juninho, 8, Felipe, meia dúzia.
E o ataque do Vasco hoje tem Diego Souza com a 10, Elton com a 39. E o Cristóvão representa o Ricardo Gomes, que certamente está em casa, ligado na transmissão e torcendo pelo time, pelo seu companheiro inseparável, Cristóvão. Foi jantar com a delegação ontem, Luiz. O Ricardo Gomes esteve no hotel e jantou com o pessoal ontem. Bom, o Marcelo de Lima Henrique, você está vendo aí, o jogo está pronto para começar. Eu já toco uma bola aqui com o José Roberto Reit sobre a escala do Marcelo de Lima Henrique. Tudo pronto no Engenhão. Olha só, Fred e Dedé, dois grandes personagens, ficaram amigos na seleção brasileira. E sem dúvida que esse é um confronto que chama atenção aqui no Engenhão. Pelo grande momento dos dois, né? O Dedé jogando fino, os maiores jogadores do Brasil no campeonato. E o Fred, não preciso nem dizer, né? Nas últimas rodadas que o Fred tem feito, não dá nem para acreditar. Autoriza Marcelo de Lima Henrique. Bola rolando, está valendo. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro para você. Fluminense e Vasco no Engenhão. E o Mariano já fez o cruzamento. Bola bateu no Renato, já é o primeiro escanteio do jogo. O Engenhão não está completamente lotado, né? Em torno aí de 30 mil pessoas no Engenhão hoje. E é o jogo que começa por último, todos os outros jogos já com bola rolando. O Fluminense que atrasou um pouquinho a entrada, o Vasco entrou no horário certinho. Vai lá o Marquinho para fazer a cobrança de escanteio. Edinho se movimenta na primeira trave. Vem levantamento, olha o Leandro Eusébio. Tocou de cabeça. Quem subiu foi o Rômulo. Aí a bola volta no Erivelton. Tentou ajeitar para o Mariano. Chutou sobre o gol. A bola vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o Vasco. José Roberto Reit, Marcelo de Lima Henrique, que é do quadro da FIFA e da Federação Carioca, é o homem escolhido. Reit. Uma boa escolha. Boa tarde, amigo da Globo. Boa tarde, Luiz Júnior. É uma boa escolha. O árbitro tem 18 atuações na divisão da Série A desse Campeonato Brasileiro, com bons trabalhos. É um árbitro sério. Diego Souza está tocando para o gol, mas o jogo está parado. Ele está fazendo um sinal negativo aí, discordando da marcação do Daibert Pedrosa. E já é o primeiro lance, José Roberto Reit, que você vai dizer pra gente o que aconteceu, Reit. A posição era legal, mesma linha com relação ao zagueiro do Fluminense. No momento que a bola sai lá do meio de campo. Eu acho que houve um equívoco por parte do assistente número 2, que é o Daibert Pedrosa. Agora, rapidamente, o Marcelo, ele é fuzileiro naval na sua atividade principal e foi goleiro das Forças Armadas no último Mundial da Alemanha. De goleiro ele entende, hein? Que legal. Foram 3 faltas cometidas pelo Vasco no jogo, 2 delas pelo Juninho. Muita gente deve estar se perguntando, um jogador tão experiente, dá para evitar ou tem que ir para o jogo sem pensar nessa história? O Júnior pode mostrar para a gente qual seria o campo de visão dele, o caminho de visão dele. Aí o Diguinho fez o levantamento lá na esquerda, buscando o Fred. Dominou, bateu pro gol. Segura Fernando Praz. Dominou, chegou batendo. Não pegou tão na veia, né? Bola pro Juninho, recebe na ponta direita. Leandro Eusébio chegou se apresentando, ele faz o recuo pro Fagner. Aí Fagner, cruzamento para a boca do gol, chega Edinho. Faz muito bem esse papel ali de se posicionar entre os dois zagueiros, né, quando está defendendo. Fica numa linha de 3. Aí o Juninho de novo, fez o levantamento pro Elton! Escolheu o jeito de cabecear o Elton. Mas a bola veio muito açucarada, Luiz. Veio boa demais, nossa, de frente. A gente pode colocar essa jogada como um gol perdido. Júnior, se você está pendurado e vai para um jogo que é penúltimo, como é que faz? Luiz, não dá para você ficar pensando nisso, não. Logicamente, um jogador como o Juninho, experiente, tranquilo, ele não tem antecedente de violência, quer dizer, eu acho até que ele errou o tempo do carrinho ali, né? O outro do Diquinho não, talvez fosse muito mais merecido do que essa. Mas não dá para ficar pensando, né? Porque tem que resolver hoje, tem que fazer hoje o papel, porque o próximo domingo é uma outra história. Você viu a preocupação do Cavalieri orientando ali os seus companheiros. O Elton se movimenta, era quase na marca do pênalti. Felipe foi na cobrança, vai subindo o Dedé, tocou de cabeça, Diego Souza, olha a bicicleta aí. Parou entre as pernas do Fred, o Cavalieri defendeu. E o Diego Souza está procurando alguma coisa, não, está sentindo algum problema, vai se levantando. Será que é lente? Ou não, machucou o nariz, hein? Às vezes o jogador quando cai assim, às vezes, né, do jeito que foi, poderia ser, perdeu a lente de contato, mas no caso dele ele machucou mesmo. Ah, foi o pé esquerdo
do Edinho, que passa no rosto do Diego Souza. Você vai ver agora, ó, o pé esquerdo do Edinho vai baixar. Opa, bateu bem ali no nariz, no lábio do Diego Souza. Mais uma vez aí o Cristóvão. Ricardo Gomes continua se recuperando muito bem. É sempre uma boa notícia. Está praticamente livre, mas faltava um pontinho, até nem necessitaria. Mas está fazendo sua parte. Deco domina, tentou para o Sobis, arrumou para o Fred. Que giro do Fred, bateu para o gol, ela desviou, bateu na trave. E o Felipe tira dali. A bola fica no peito do Deco. Abelão pede calma para o Deco ali embaixo do seu vídeo. Ele foi para cima da marcação do Gilmar. O juiz vai marcar a falta do Gilmar sobre o Deco. A bola do Fred desviou. A gente está revendo a falta do Gilmar sobre o Deco ali, meio que prendendo a possibilidade do Deco progredir na jogada. E o chute do Fred. Olha onde foi bater essa bola. Olha a mão do Fernando Praz agora, o desespero. Não consegue tocar. E até esse lance do Fred, o Abel estava bem chateado com o time, reclamando bastante, passando a mão na cabeça. Ele não saiu nem um segundo ali do limite da área técnica ali. Marquinhos se prepara para a cobrança de falta. A bola vem cruzada, chega Diego Souza de cabeça. Carlinhos ajeitou para o Deco. Que bolão para o Sobis, cruzamento, a bola passou Leandro Eusébio. Chegou a tal da trava da chuteira que o Júnior chamou a atenção. O Leandro Eusébio fica até sentindo a virilha. Olha só, ele escorrega literalmente quando ele tenta parar. Teria tudo para fazer o gol, inclusive. Que escorregada, hein? E o Elton se antecipou e jogou pela linha de fundo. Além de perder o gol, se machucou por causa da trava da chuteira. Olha a mão na virilha. Vai Marquinho para fazer a cobrança do escanteio para o Fluminense. Leandro Eusébio se movimenta. Levantou, Dedé subiu, a para de cabeça. Aí o Felipe tentou um totalzinho pelo meio. Deu de presente para o Sobis. Esse enrola para Mariano. Mariano faz o levantamento para o Deco. Subiu o Alan. Desviou de cabeça, mas houve falta do Deco. Olha lá o Fagner na cobrança. Para o Juninho. Pegou de primeira para o Diego Souza. Voltou para o Diego. Globo, a gente se liga em você. Cobrança do Júlio César, que bateu na trave esquerda. Por muito pouco, hein? Lá vem o time do Vasco aqui. Bola para o Elton. Ele protege. Toca no meio para o Felipe. Ajeitou. Na esquerda é Alan quem recebe. Diego Souza levanta o braço. Olha a bola para ele. Diego Souza tocou para o gol. Vai lá Diego Cavalieri para fazer a defesa. Minutos de bola rolando, Engenhão, se não está completamente lotado, está num clima agradável. Choveu muito no fim de semana no Rio. Não faz aquele calorão, não. Tem um bom público, o jogo é pra lá de gostoso. Juninho na cobrança. Olha o Rômulo, de cabeça, Cavalieri, voltou na trave, o Elton. Diego Souza jogou sobre o gol. O Elton debaixo do gol foi com a direita. Não, com a esquerda que é boa. Explodiu no travessão. É inacreditável, Júlio? É inacreditável, Luiz. Ele estava quase na linha do gol, né? Na perna boa. Não podia perder. Essa não podia perder. Então, está dito. Inacreditável Futebol Clube nessa penúltima rodada. Já tem um primeiro lance. Encosta Rômulo ali na marcação. Barão tentou passe em profundidade para o Rafael Sobis. Deu certo. Sobis domina no peito. Encostou na marcação o Renato. Ele faz o recuo para o Deco. Ganhou do Rômulo. Levantou para o Fred de cabeça. Marquinho! Que jogada do Fluminense. A bola do Deco para o Fred é milimétrica, né? Parece fácil. Olha só.
mas tira dos zagueiros. E o Fred, que é muito alto, faz um passe monumental de cabeça para o Marquinhos. Tem que chamar a atenção, Luiz, também o inserimento do Marquinhos, né? Que ele saiu de uma posição para chegar como homem de complemento de jogada, que não é muito a sua característica, né? Porque ele é um homem mais de armação. Muito boa jogada. Bola no ar, quase um voleio, aí não é inacreditável não, né? Não, é muito mais difícil do que aquela do Elton, né? Olha o Bernardo aí. Haja unha, hein, Bernardo? Vai roendo as unhas do Bernardo. 1 minuto. Vamos a 46. Diguinho, trabalhando com o Deco. Encosta ali o Juninho na marcação. Entregou pro Diguinho, Diguinho deu pro Marquinhos, foi desarmado pelo Fagner. Aí a bola fica com o Felipe. Sai jogando com o Diego Souza, domina com estilo, com categoria, bota a bola pro Rômulo. Vai chegando o Elivelton, ele tem uma força, um arranque o Elivelton. Saiu bem atrás, chegou bem na frente. Ele e o Leandro Eusébio são os únicos jogadores em campo revelados nas divisões de base do Fluminense. Muita gente não lembra do Leandro Eusébio, porque ele rodou depois do Fluminense para um monte de times, né? Apita Marcelo de Lima Henrique, está encerrado o primeiro tempo no Engenhão. De 0 para o Vasco, 0 para o Fluminense. E o nosso show do intervalo começa com o Tino Marcos e o Eric Faria. Eric. De um maestro para o outro, aqui Juninho Pernambucano. O Vasco talvez tenha tido as melhores chances nesse primeiro tempo. Ali as 2 vezes com o Elton, uma de cabeça, uma bola no travessão. Vão fazer falta esses gols, Juninho? Eu espero que não. Nós tivemos as melhores chances, mas futebol é engraçado. Mas não acho que a gente teve melhor que eles. Eu acho que a saída de bola deles está melhor que a nossa. Eles abrem os zagueiros e a gente não está conseguindo. Mas o time está lutando muito, como sempre. Não podemos esquecer que nós jogamos na quarta. E eu espero que a gente crie, não tome gol e consiga fazer pelo menos um. Quanto é que tá o jogo lá? Tá 0 a 0 ainda. Por conta dessa maratona, dá para voltar você e o Felipe, Juninho? Vai essa, né? É hora de ir na raça. Certo aí o Juninho Pernambucano, Luiz Roberto. Preocupado com o resultado de Corinthians e Figueirense, está 0 a 0. O jogo lá, é claro, Figueirense e Corinthians. Com esses resultados, o Vasco e o Corinthians decidiriam na última rodada contra Palmeiras, ou o Vasco contra o Flamengo e o Corinthians contra o Palmeiras, o título de campeão brasileiro da temporada. Vamos mostrar aqui para você o nosso rastreamento do Deco, que está falando ali, conversando com os companheiros. É o maestro do Fluminense e o maestro do Vasco é o Felipe. Vamos comparar os dois, olha. O Felipe percorreu 4,5 km, o Deco um pouco mais, 4,900. Velocidade máxima praticamente igual, né? O Felipe teve um arranque um pouquinho maior. E passes certos, o Felipe acertou todos, como no primeiro tempo de quarta-feira passado lá em São Januário, né? E o Deco 16 e 22. Não são somente aqueles passes, né, laterais, né? São passes que você desmarca o companheiro e coloca ele em condição. E eles ocupam a parte mais nervosa mesmo, onde se resolve a parada dos passes, que se comanda o jogo mesmo. É né? aquele ali que você faz com que o companheiro saia na cara do gol. Vem cá, José Roberto. O Vasco mexeu, vai começar o segundo tempo. Entra o Bernardo, é isso, o Eric? Custou caro aí pro Elton essas chances perdidas, saiu. Entrou o Bernardo aí com a camisa 31, perguntei ao Diego Souza, ele falou, eu vou lá para centroavante, ele que levou 5 pontos ali no lábio. Bom, vai começar o segundo tempo aqui, o Marcelo de Lima Henrique está arredondando o seu relógio. Aí, Ratinho, a gente conversa com bola rolando. Exatamente, Luiz. No momento em que apita Marcelo de Lima Henrique, bola rolando, está valendo! 45 minutos decisivos para as pretensões dos dois times no sonho do título brasileiro de 2011. Fluminense e Vasco para você. Fluminense é o mesmo. Ok, Tino Marcos. Entrando o Bernardo, o Elton já veio para o jogo sem treinar na sexta, no sábado, né? Por conta da torção que ele teve no jogo da Sul-Americana. Sul-Americana, Vasco joga quarta-feira em Santiago contra a Universidade do Chile. Esse time enjoado que é a Universidade do Chile. Valendo uma vaga na grande decisão da Copa Sul-Americana. Logo depois de fina estampa ao vivo na Globo para você. O Júnior certamente, perdão, Luiz, o Júnior certamente vai comentar aí a substituição, se foi boa, se foi ruim, mas nos números, pelo menos, o Bernardo tá bem. Ele é o artilheiro do Vasco na temporada, com 17 gols. Grêmio e Atlético Goianiense 1-1. Resultado de empate lá. É bom para os dois. É um pedido do Diego Souza. Ele está tocando lindamente por cobertura, né? Se ele tomar cartão, tá pendurado. Tá fora do jogo contra o Flamengo, Diego Souza. Juninho Pernambucano e Diego Souza. Tá suspenso na próxima partida o camisa 10 do Vasco. São dois jogadores importantíssimos.
Não só pela experiência, né? Mas especialmente pela questão técnica, né, Júnior? O jogador sabe jogar, né? Ali é um pouco tudo isso, né? Dos jogadores que fizeram um ano para que o Vasco chegasse onde chegou, né? Ele apitou a falta sobre o Carlinhos. A gente está revendo aí a jogada do Fagner. O Fagner não tem cartão e continuará sem ter cartão. Exatamente, passou batido, a falta era uma falta de cartão. Agora, o árbitro, o Marcelo Lima, desde o início da partida eu chamei a atenção. O estilo dele nesse jogo estava sendo perigoso. Por quê? Porque ele não advertiu verbalmente, pelo menos, o Juninho na primeira entrada. O campo é pesado, está escorregadio. O árbitro tem que se ligar nesse detalhe. Não se ligou, por isso é que esse jogo está pegado até agora. E a bolinha anuncia que tem gol na rodada e é gol de título. O Corinthians, olha o cruzamento para o Fred, dominou no peito, levou para o pé direito, jogou sobre o gol. Num clássico local, Felipe Bastos entrou no lugar do Juninho. 21 minutos, 0-0. Fred vai brigar pela bola com o Dedé. Está marcando falta do Dedé. Olha o Deco, foi inteligente, cobrou para o Rafael Sobis, ele tocou para fora do gol. O Deco foi genial. Quem sofre a falta é quem pede barreira. Ele bateu imediatamente e botou o Sobis cara a cara com o Praz. Ele ainda bateu meio de lado de pé para fazer uma curvinha, talvez que não rolou, né? E perdeu a grande chance do Fluminense. Não rolou a curvinha porque exatamente o campo está molhado. E o Felipe levou o cartão amarelo pela reclamação. O árbitro estava correto, tem que seguir o jogo. E o Felipe, desconhecendo ou tentando alguma outra coisa, reclamou muito e foi advertido. Olha essa imagem, ó, o Juninho conversando com o Cristóvão lá. Ele foi avisado pelo banco, o Juninho, né, que o Corinthians tinha feito um gol. E ele foi lá avisar o Cristóvão que o Corinthians está ganhando. O Cristóvão não conseguiu fazer a leitura labial, não. O Juninho fez provavelmente essa ponderação que disse o Eric. É evidente que você tem que buscar a vitória, no caso aqui, os dois times. A missão de Libertadores já está cumprida. Só que não dá para ser desorganizado, que você bota em risco a chance de vencer, abrindo a possibilidade maior de perder o jogo, né? Tá aí o Fagner. Esse é o Alan. Meia hora do segundo tempo. Alan para o Alexandro. Domina o Alexandro. Vai para o fundo. Chega Leandro Eusébio. Lateral. Escanteio, né? Essa bola saiu em escanteio. Escanteio que o Bernardo se prepara para fazer a cobrança. A gente está revendo a jogada do Dedé. Vai lá o Bernardo. Renato Silva e Dedé. Levantamento, os dois foram lá para a grande área. Rômulo tocou para o Alexandre. A bola bate numa perna, na outra, e aí volta a bater na direita do Diego Cavalieri para entrar de mansinho e manter o Vasco vivo no Campeonato Brasileiro. 31 minutos, explode a torcida do Vasco. Valeu a ousadia, né? Não somente isso, né? Pagou principalmente o Fluminense, Luiz, pelos gols perdidos, né? Teve pouco tempo atrás uma ótima oportunidade para o Fred e não conseguiu aproveitar, né? Luiz, essa semana eu fiz uma entrevista com o Abel e ele perguntou lá como é que tá o Vasco, os desfalques, Felipe, o Elton. Falei, é capaz do Elton não jogar. Ele falou, o Alexandre é muito mais perigoso. Alan. Globo, a gente se liga em você. Alexandre e sua estrela, né? Agora contra o Universitário de Lima, entrou, fez gol de classificação, fez o gol na primeira final da Copa do Brasil. Nos dois jogos ele fez, o primeiro em Curitiba também. Verdade, no primeiro fez o gol da vitória, né, Eric? Num jogaço, um jogo de xadrez. Na verdade, ele foi até o artilheiro da Copa do Brasil, né?
Teve uma contusão séria, perdeu o lugar para o Elton. O Elton saiu também, desandou a fazer gol, né? Bom para o Vasco que tem 2 centroavantes. Diego Souza. Aí vem o Diego Souza, se manda do lado esquerdo. Elivelton vai na marcação. Aí o Diego levou, tentou o drible, tirou o Elivelton, bateu cruzado. Olha o Alexandro, salvou em cima da linha o Leandro Eusébio. Que jogada do Diego Souza. O Alexandre caprichou, mas o Leandro Eusébio estava ali para jogar para escanteio. Eu pensei que Cavalieri pegou, hein? Ele tocou na bola assim, Luiz. Eu pensei que ele fosse cortar, porque o Leandro Eusébio caiu muito antes, né, dele tocar na bola. Eu pensei que ele fosse dominar. Talvez o toquezinho do goleiro, ele tenha que prestar muita atenção na bola, tirou o campo de visão. Pode ser, pode ser. Muito jovem, tá beirando os 20 anos ali o Lanzini. E é realmente uma promessa, né, do futebol argentino. Mariano faz o levantamento buscando o Fred, subiu o Renato Silva, Fred dominou, girou, bateu! Do Fluminense! Gol de Fred no Engenhão! Um gol tricolor, mas um gol que pode ser muito corintiano no Engenhão! Fred com o Renato Silva, o domínio, o chute, a bola para o fundo da rede, a reclamação dos jogadores do Vasco. Será que o Fred teria empurrado o Renato Silva? Ele dedicou o gol a Maria Clara, que entrou com ele em campo. E foi um momento bonito, uma imagem bonita do jogo. É um gol tricolor, mas é um gol muito corintiano no Engenhão aos 39. O Fluminense empata e o Corinthians bota a mão na taça de novo. E o Vasco precisa do gol para seguir vivo. Beto sai jogando. Aperta o Rômulo. Juiz marcou a falta. José Roberto Reit. Fred com o Renato Silva. E aí, Reit. Depois do lance. Na minha opinião, o Fred sobe com o braço aberto. Há um contato físico, mas não intencional por parte do Fred. Para mim, o gol foi bom. Fagner na direita. Chegou o Leandro Eusébio. Carlinhos faz o corte e sai jogando para o Fluminense. E aqui os jogadores do Vasco, o juiz pede para que eles voltem para o banco de reservas e com isso o jogo para a área de aquecimento aqui, ó. Ele agora vai dar cartão amarelo aqui no banco, ó. Pro Leandro, ó. Confusão aqui. E o Leandro foi para cima do árbitro. Tá expulso. Tá expulso. É porque o Leandro, ele realmente estava mais exaltado aqui nas reclamações para não sentar no banco de reservas ou não voltar para a área de aquecimento. E ele segue muito nervoso aqui, o Leandro. Eu acho que nessa posição está correto, porque o banco, independente de substituições, substituídos ou os jogadores, eles têm que, com a comissão técnica, ficar no banco, dentro do banco. E o Leandro saiu, pelo que o Eric já colocou muito bem, fez uma reclamação mais veemente, agressivo, então ele foi advertido com o cartão amarelo. E posteriormente, em função da continuação dos seus atos, ele recebeu o cartão vermelho. Na verdade, Reit, Luiz, o pessoal que está em casa, Júnior, o banco do Vasco está muito revoltado com o gol ainda do Fred. A todo momento eles perguntam pra gente, pelos replays, se houve ou não falta do Fred no Renato Silva. É exatamente esse lance que está proporcionando toda essa confusão e todo esse estado de espírito dos jogadores que estão aqui do banco no Vasco. E o Vasco está muito prejudicado agora, porque o jogo, ele está parado há 3 minutos e 40. Desde os 40 minutos o jogo está parado. A gente está revendo o lance do Fred. A gente vê o Fred, o braço, como o Reit disse, tem um braço nas costas. A interpretação é toda sua, Zé Roberto. Olha, é o seguinte, nós temos chance, temos possibilidade, né, de olhar, observar um detalhe como o árbitro não tem. Efetivamente, o braço direito do Fred, ele vai nas costas do jogador adversário e dá um toque, fazendo com que ele se desequilibre. Então, a penalidade, perdão, o gol foi ilegal em função dessa falta cometida. Muito bem, o José Roberto Reit agora observando por esse ângulo, né, esse último que nós mostramos, entendendo que o Fred, o braço do Fred foi suficiente, sim. Desde o início você disse que tinha um braço, né? Exatamente. E a postura... É o quarto do Atlético Mineiro, 4-0 sobre o Botafogo. Entregue depois da demissão do Caio Júnior. Diga, Reit.
Ô Luiz, o detalhe é que não... O duro é que ele agora não vai dar os 5 minutos de acréscimo, né? No primeiro 4 minutos e meio o jogo. No primeiro tempo ele já não deu, deveria ter dado 4, deu só 1. E um detalhe só para deixar claro, o árbitro só tem um momento para ver o lance. Nós aqui podemos olhar, repassar, rever. Olha o Fred dominando, tocando para o Rafael Moura. Chegou o Dedé, bota essa bola para o Diego Souza. Termina 5 o jogo. minutos. Teremos 5 minutos, termina Corinthians e Figueirense. O Corinthians venceu. Se o jogo terminar assim aqui, o Corinthians é campeão. Bola para o Bernardo, voltou para ele. Gol! Do Vasco! Bernardo, número 31. Vai às lágrimas o jogador do Vasco. Ele cabeceia, Cavalieri opera o milagre. A bola volta para o Bernardo estufar a rede do Fluminense. 45 e 40. O Vasco faz 2-1. O campeonato ainda não acabou. Temos mais 4 minutos ainda para definição se o título acontece hoje ou domingo que vem. Bernardo, é muita adrenalina. Diz aí, Júnior. O Alexandre novamente, Luiz, como protagonista, né? Colocou uma bola realmente espetacular para o Bernardo. Na primeira defesa, o Diego não conseguiu segurar, ele vinha acompanhando a jogada. É um jogo com todos os ingredientes. Para quem gosta de esporte, bem disputado, bem jogado. Uma rodada, muita adrenalina, gols importantes. E é isso. O Vasco vai se segurando para levar a decisão para o próximo domingo. O Fred, que fez o 21º gol dele no campeonato, vai lá para fazer a cobrança. O Martinucci do lado esquerdo, ele fez o levantamento. Subiu o Fred, tocou de cabeça para saltou e a bola foi pela linha de fundo. Olha, todos os jogos encerrados, à exceção aqui do Engenhão e de Ceará e Cruzeiro. Corinthians 1-0 sobre o Figueirense. Placar final, Corinthians esperando o resultado daqui para saber se comemora ou não. Flamengo 1-0 no Inter, tá no G5. Atlético 4-0 no Botafogo, tá livre o Galo. Grêmio 2-2 no Goianiense. Goianiense escapou do rebaixamento. Coritiba 1-0 no Avaí, entrou no G5, Coxa. Tá na Libertadores ao fim dessa rodada. Santos e Bahia 1-1. Bahia tá livre do rebaixamento. América 2-1 no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda tem uma esperança com o empate lá no Ceará. Que Flamengo e Vasco teremos domingo, hein, Luiz? De arrepiar a rodada inteira, porque são clássicos, né? Então, clássicos estaduais. E nós temos tantos clássicos no Brasil, né? Mas esses são estaduais mesmo, a rivalidade local, como é o caso de hoje aqui, né? Domingo, Flamengo e Vasco, e Corinthians e Palmeiras, meus amigos. Atletiba para valendo uma vaga para o Coritiba na Libertadores. E o Cruzeiro para escapar do rebaixamento é contra o Galo. Domingo que vem, 5 da tarde. Vai continuar, por enquanto continua. Felipe Bastos está dá uma de regente para a torcida do Vasco. A temporada que marca o resgate do gigante da colina. Termina Ceará 2, Cruzeiro 2. Ceará na zona do rebaixamento, Cruzeiro fora por 1 ponto. Eles vão na luta, Ceará, Atlético e Cruzeiro, para saber quem escapa. Dos 3, 2 serão rebaixados. E o Bahia com empate na Vila está fora. Fora de rebaixamento, né? O Bahia escapou do rebaixamento com 43 pontos. E a conversa do Juninho com o Cristóvão para pôr o Alexandre, hein, Luiz? Foi sensacional. Aquele é um momento marcante desse clássico e dessa reta de chegada do campeonato. Nós demonstra exatamente, Luiz, da integração que existe entre jogadores e comissão técnica, né? O Vasco perdeu vários jogadores suspensos. Olha o Felipe Bastos levantando. Apita Marcelo de Lima Henrique. Termina no Engenhão. O título não está decidido. Bernardo fez o gol salvador. O Vasco segue vivo. O Corinthians tem 2 pontos de vantagem. E vai jogar por um empate contra o Palmeiras para ser o campeão brasileiro. Ao Vasco vencer o Flamengo e torcer por um tropeço do Corinthians.
na última rodada, por uma derrota do Corinthians na última rodada para o Palmeiras. Eu estou vendo aqui o pique que o Eric Faria implementa agora para ir lá alcançar o Bernardo. Você vê o Alexandre aí aplaudindo a torcida. E o Bernardo tá ali, o Eric tá na beira do campo. Vai lá, Bernardo, por favor, Bernardo. Aí, Bernardo, vai lá falar com a massa vascaína. Diga, Eric. Bernardo, o gol mais importante da sua vida, digamos assim. Você que é o artilheiro do time na temporada. É um dos mais importantes. Eu fico feliz de ter ajudado, de ter entrado. Né, eu fiquei triste pela contusão do Éder, que é um cara que nos ajudou bastante desde o começo do ano. Uma coisa que acontece, mas pelo outro lado, por eu ter entrado, porque o Cristóvão ter me dado a oportunidade. Mas eu quero parabenizar todo mundo, a torcida que compareceu, apoiou até o final. E agora é trabalhar a semana, porque quarta-feira tem mais jogo. Você é um iluminado, Bernardo? Minha avó sempre dizia isso. Pode chorar, é emoção boa. É porque eu não esperava por esse momento. Depois eu falo, cara. Vai lá, vai comemorar, Bernardo. Parabéns pelo gol aí. É emoção genuína, sincera, emocionante mesmo. Ver o Bernardo nas lágrimas aqui, Luiz, Tino. Os jogadores do Fluminense já deixaram o campo. Neste momento, nenhum jogador do Fluminense mais por aqui. A gente tá com a imagem do Bernardo, que tá chorando desde que fez o gol, né? E ele vai lá comemorar junto com a torcida do Vasco, um gesto até mais de agradecimento pelo carinho que tem recebido e que tem dado a ele a chance de ir se firmando, um jovem de apenas 21 anos, tá dizendo: eu amo vocês. Bernardo, não me permitir, mas eu vou ter que mostrar a classificação, momento aí de jogar a camisa para a torcida do Vasco. É um ano simbólico para o Vasco da Gama e para o Fluminense, que segue, tá na Libertadores, tá precisando de um pontinho agora. Nem fiz as contas matematicamente para saber se já tá na fase de grupos, né, o Fluminense. Não, 62. Já tá na fase de grupos o Fluminense, né? Olha, Corinthians 70, Vasco 68 disputam o título domingo. Fluminense já está na Libertadores 62. Flamengo 60, Coritiba 57. Precisam de pontos no fim de semana para conquistarem a vaga da Libertadores. Internacional com 57, Figueirense com 57. São Paulo com 56, Botafogo com 55, ainda tem possibilidades. Santos está na Libertadores porque é o atual campeão. Palmeiras 49, Grêmio 48, Atlético Mineiro 45, Atlético Goianiense 45. Em amarelo, na cor amarela, a Copa Sul-Americana. Bahia com 43 está livre. No rebaixamento, Cruzeiro com 40 fora, Ceará dentro com 39 e Atlético Paranaense com 38. 3 times, 2 serão rebaixados, 1 escapará. América Mineiro e Avaí já estão rebaixados. Lembrando que o jogo do Cruzeiro é contra o Galo e o jogo do Ceará é contra o Bahia em Salvador. Isso aí, decisão do campeonato na última rodada, domingo que vem, graças ao gol do Bernardo no finalzinho do jogo. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Vasco voltou para a disputa do título. É choro de alegria, de emoção. Agoniante, às vezes desesperador. Radinho de pilha, celular, tecnologias de épocas diferentes para acompanhar o que acontecia lá em Santa Catarina. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa rodada decisiva, rodada que pode ter o campeão brasileiro de 2011. Se o Corinthians vencesse o Figueirense, o Fluminense não tinha mais como brigar pelo título. É um jogo especial pra gente, né? Se o Corinthians vencesse o Figueirense, só a vitória do Vasco levaria a decisão até a última rodada. Jogo de final, jogo difícil. Começou parecendo que não seria tanto, não. No primeiro minuto... Não valeu, não. O juiz marcou impedimento. Mas a imagem mostra que a posição era legal. Pouco depois, Diego Souza tentou de bicicleta. E cortou o lábio. O homem que mudaria o campeonato ainda era só mais um a sofrer assistindo a tudo do banco. Afobados, alguns um pouco agressivos. Até o experiente, normalmente super cuidadoso Juninho Pernambucano.
Faltava tranquilidade e também acertar as finalizações. A bola na trave de Fred. A escorregada de Leandro Eusébio. De novo, a trave. O Elton conseguiu perder esse gol. O empate em 0-0 no primeiro tempo só não era mais preocupante porque a bolinha já tinha pintado várias vezes na tela da Globo, mas em nenhuma delas para dar notícias sobre o Corinthians. Era a hora da entrada de Bernardo, o personagem que conseguiu impedir que essa história terminasse antes do esperado. Mais um drible, levou pro perigo, cruzamento. Olha a chance do gol do Edson! Gol! Este torcedor preferiu parar de ouvir. O silêncio era a única opção. Por 11 minutos, o Corinthians esteve campeão brasileiro. Eu até falei com o Dedé, falei, o Corinthians está ganhando, a gente tem que ganhar de qualquer jeito. De qualquer jeito, apesar da resistência das pernas de Cavalieri, o Vasco voltou para a briga. O Rômulo tocou pro Alexandre! Começava uma sequência de reviravoltas. A pressão tricolor aumentou e Fred empatou a 7 minutos do fim do jogo. Fred dominou, girou, bateu! Gol! Os jogadores do Vasco ficaram revoltados. Será que o Fred teria empurrado o Renato Silva? Leandro saiu do banco para reclamar com o árbitro e foi expulso. Tensão. Vascaínos desesperados. Enquanto corintianos comemoravam a vitória sobre o Figueirense e focavam toda a energia para secar o Vasco. Restavam 6 minutos, contando os acréscimos. Mas bastaram 70 segundos. Bola pro Bernardo, voltou para ele, gol! Bernardo correu para a arquibancada e desabou. O jogo terminou e a torcida continuou no Engenhão, agora esticando o bandeirão para comemorar que o Vasco continua na disputa pelo título. Eles precisavam de tempo para entender o que tinha acontecido. Em 70 segundos, a história era outra. E para o Vasco, ainda não terminou. História de campeão. Se Deus quiser, domingo que vem a gente pode, com fé em Deus, levantar o título.